Bem, então vamos lá aqui resolver uns exercícios de funções afim. Então vamos lá. Na figura ao lado estão representados, em referencial cartesiano, portanto no gráfico, de origem no ponto O, ou seja, é este ponto aqui, as retas R e S e o ponto P, este ponto P aqui. A reta R e S são, as retas R e S são paralelas. Se são paralelas, o que é que eles nos estão a dizer? Estão-nos a dizer que R e S têm o mesmo declive, ou seja, aqui o A, que em alguns casos há quem escreva M, o A é exatamente igual. Portanto, se eu souber de uma, sei da outra. A reta S é definida pela equação, portanto, S de x é definida pela equação menos 3x mais 5. Eu aqui, em vez de escrever y, optei por escrever s de x, está bem? É a mesma coisa. Então significa o quê? Que se elas são paralelas, eu já posso dizer que r de x é igual a menos 3x mais o b. Portanto, o b eu ainda não sei, mas esta parte aqui eu já sei, pelo facto de serem paralelas. Depois ainda nos dizem que o ponto P pertence à reta R e tem de coordenadas 3, 6. Determina a equação da reta R na forma y igual a x mais b. Ok, já temos na verdade metade dela feita, não é? Já temos o declive. Falta-nos o quê? Falta-nos descobrir o b. Como nós aqui no gráfico não conseguimos ver em que sítio é que a reta cruza o eixo do y, então a nossa única alternativa é usar o ponto P para descobrir o B. Então, como eu vos disse, isto aqui era, na verdade, y igual a menos 3x mais b, ok? Então o que é que nós vamos fazer? Vamos pegar nas coordenadas do ponto, que é sempre o x vem primeiro, o y vem depois, e vamos substituir o y por 6 e o x por 3, que é o que lá está. E agora é só fazer as contas. 6 é igual a menos 9 mais b. Podemos passar o b para este lado, que a maioria de vocês gosta. O 6 estava positivo, passa a negativo. b é igual a mais 15. Portanto, menos 9 menos 6 dá menos 15, mas como tínhamos de trocar os sinais, mais 15. Então, agora nós vimos aqui, apagamos o B e escrevemos 15. Pronto, cá está a resposta. Y igual a menos 3x mais 15. Ok? Então, agora vamos continuar. Vamos aqui para outro exercício. No referencial ortogonal e monométrico, monométrico significa mono, métrico, medida, uma medida. O que é que isto significa? Que se eu faço 1 centímetro entre o 0 e o 1, eu tenho que fazer 1 centímetro entre o 0 e o 1 aqui, tenho que fazer 1 centímetro entre o 1 e o 2 e por aí fora. Também usar o mesmo espaçamento entre os números. Pronto, ok. Então temos estas 4 retas aqui. E eles dizem que a reta R passa nestes pontos, a S naqueles, a T, por aí fora. Ok. Então, vamos lá. Completa os espaços em branco de modo a obter as afirmações verdadeiras. Pergunta número 1. A ordenada na origem da reta R é... Então vamos lá ver. O que é a ordenada na origem? É este pontozinho em que as retas cruzam o eixo do Y. Ok? Agora, quando eles cruzam o eixo do y, significa que o x desses pontos é sempre zero, tá? Porque está aqui, passa aqui o eixo, não é? Quando o x é zero. Então agora vamos lá observar. A reta R. Qual é a reta R? É esta. Onde é que ela cruza o eixo do y? Aqui, no ponto 0, menos 1. Qual é a ordenada na origem? É o valor de y. Então a resposta aqui é menos 1. Ok. Agora, qual seria a ordenada na origem, por exemplo, da reta T ou da reta U? A ordenada na origem era 3, porque este é o ponto 0, 3. Então a ordenada na origem era
3. Ok. Agora, qual é o declive da reta S? Então, a reta S, que é esta amiga aqui, ela é uma função afim, ela é do tipo y igual a x mais b, e como ela é afim, nós vamos ter que usar dois pontos. Se ela fosse do tipo y igual a x, ou seja, linear, bastava-nos um ponto. Mas como ela é deste género, temos que usar dois pontos para calcular o declive. E como é que eu sei que ela não é linear? Porque ela não passa aqui neste ponto aqui, está bem? Então, como é que se calcula o declive? O declive vai sempre ser igual a y2 menos y1, ou seja, o y do segundo ponto menos o y do primeiro ponto, a dividir pelo x do segundo ponto menos o x do primeiro ponto. Ora bem, nós lemos da esquerda para a direita, não é? Nós temos, ora bem, onde é que está a reta S? Está aqui. Temos o ponto 2, 2, 2, 2 e o ponto 3, 0, 3, 0. Se nós lemos da esquerda para a direita, quem é que vem primeiro? O 2 e depois é que vem o 3. Então, este é o x1, y1 e este é o x2, y2, tá? Se nós estamos a fazer a leitura, quem é que vem primeiro? Primeiro vem este e depois é que vem este aqui, certo? Ok. Então, agora, para calcular o declive, é só substituir. Então, y2. y2 é 0. Menos o y1. y1 é 2. Sobre x2, que é 3, menos o x1, que é 2. Então, isto dá menos 2 sobre 1, ou seja, dá menos 2. Então, o nosso A, ou declive, é menos 2. Tá? Ora, se isto fosse uma função linear, a gente fazia só assim. Y a dividir por x. Está bem? Era só isto que tínhamos que fazer. Mas como é uma afim, temos que usar dois pontos. Ok, então agora vamos para a terceira. A equação y igual a 1 meio de x mais 3 define a reta. Ok, já sabemos que a reta R e a reta R não é. Aliás, a reta S não é. Nós já vimos, né? Dava menos 2. A reta R, ela tem como ordenada na origem menos 1. O que quer dizer que ela seria do tipo y igual a x menos 1. Ora, nós temos aqui mais 3. Portanto, esta também não pode ser. Nem esta, nem esta. Quais é que podem ser? Quais é que têm aqui o B, esta parte aqui, 3? Que ela tem que ser 3. Mais 3. São estas duas, a T e a U, certo? Está aqui. Já tínhamos visto anteriormente. Agora, será a T ou será a U? Então vamos observar, para não estarmos a perder tempo, a fazer contas duas vezes, vamos tentar pensar. Qual delas é que está mais deitada? É a T. Se ela está mais deitada do que a U, então provavelmente ela tem um declive mais pequeno, porque nós sabemos que quanto maior o declive, mais em pé a função fica. Então, como esta está mais deitada, vamos arriscar aqui com a T. Ok? Temos duas maneiras de resolver isto. Então, pegamos aqui, y igual a 1 meio de x mais 3. E então, maneira número 1. Nós vamos pegar num ponto qualquer da t, vamos, por exemplo, pegar aqui neste, e vamos substituir o y e o x pelos valores que lá estão. Ora, o y é 1 e o x é menos 4. Então, qual vai ser o objetivo? O objetivo vai ser chegar a uma igualdade, ou seja, chegar a algo 1 igual a 1. Já temos aqui o 1, não é? Então, isto aqui teria que dar 1. Se nós chegarmos a algo assim, neste caso era 1 igual a 1, noutras situações podia ser 2 igual a 2, pronto. Se chegarmos a uma verdade destas, que o 1 é igual a 1, e de facto é verdade, então, de certeza que esta expressão pertence à reta t. Então, vamos ver.
1 é igual. Então, menos 4 vezes 1 dá menos 4 sobre 2 mais 3. Menos 4 sobre 2 é menos 2 mais 3. Menos 2 mais 3 dá 1. Ok, é uma verdade. Então, esta expressão é de facto da t, tá? Porque chegamos a uma igualdade verdadeira. Agora, qual seria a outra via? A outra via seria escrever a expressão. Nós já temos o b, que é-nos dado pelo gráfico, e agora íamos calcular o declive. Ok. Então vamos lá calcular o declive. Então, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Então, vamos lá outra vez. Nós lemos da esquerda para a direita. Então, qual é o primeiro ponto? É este, e este aqui é o segundo ponto. Este é o segundo e este é o primeiro. Então, vamos lá. Qual é, portanto, o primeiro ponto é menos 4, 1. O segundo ponto é 0, 3. Então, o y do segundo ponto, 3. O y do primeiro ponto, 1. O x do segundo ponto, menos 4. O x do primeiro ponto. Enganei-me. O x do segundo ponto é 0, menos 4. Ok. Então, 3 menos 1 dá 2. 0 menos com menos dá mais. 0 mais 4, 4. Vamos reduzir isto, dividindo por 2. E isto vai dar 1 meio. E pronto. E eu chegava à conclusão que era y igual a 1 meio de x mais 3, que era a t. Tá?